Este mesmo apetite de as mulheres se verem ao espelho, declara São Justino Mártir com um imenso... De novo. Este mesmo apetite de as mulheres se verem ao espelho, declara São Justino Mártir com um notável abuso que refere do seu tempo. De novo. Este mesmo apetite de as mulheres se verem ao espelho, declara São Justino Mártir com um notável abuso que refere do seu tempo. São Justino floresceu 200 anos depois da vinda de Cristo, em que ainda durava o primeiro espírito da igreja. De novo, peraí. Ô, porra. Este mesmo apetite de as mulheres se verem ao espelho, declara São Justino Mártir com um notável abuso que refere do seu tempo. São Justino floresceu 200 anos depois da vinda de Cristo, em que ainda durava o primeiro espírito da igreja e era proibido às mulheres cristãs o uso dos espelhos. E que obraria nelas o apetite, tão contrário a este preceito, e ainda ao de se pintarem como faziam as gentias, e como hoje fazem, e que obraria nelas o apetite, tão contrário a este preceito, e ainda ao de se pintarem como faziam as gentias, e como hoje fazem as cristãs idólatras, que têm o seu rosto por ídolo? Diz o santo que, não se atrevendo a ter nem usar dos espelhos artificiais, com outra arte se viam, ou no azeite, ou na água. Mas não parava aqui a curiosidade que se podia perdoar. A deusa Palas também se viu na água, e lhe serviu de emendar um defeito que não via. Como criada nos vales do Monte Ida, entre os pastores, recriava-se a deusa em tocar uma flauta pastoril, mas como ao passar de um ribeiro visse nele que a flauta lhe descompunha a harmonia das faces, inchando mais uma delas, não quero, disse, comprar a tanto custo a consonância da flauta. E lançou-a de si muito longe. De novo. E que obraria nelas o apetite, tão contrário a este preceito, e ainda ao de se pintarem, como faziam as gentias e como hoje fazem as cristãs idólatras, que têm o seu rosto por ídolo. Diz o santo que, não se atrevendo a ter nem usar dos espelhos artificiais, com outra arte se viam, ou no azeite, ou na água. Mas não parava aqui a curiosidade que se podia perdoar. A deusa Palas também se viu na água, e lhe serviu de emendar um defeito que não via. Como criada nos vales do Monte Ida, entre os pastores, recriava-se a deusa em tocar uma flauta pastoril. Mas como ao passar de um ribeiro, visse nele que a flauta lhe descompunha a harmonia das faces, inchando mais uma delas. Não quero, disse a deusa, comprar a tanto custo a consonância da flauta. E lançou-a de si muito longe. Se aquelas boas ou más cristãs usaram dos dois espelhos naturais para emendar alguma decomposição ou deformidade do rosto, venial podia ser o pecado contra o preceito. Mas diz com grande invectiva o zelo de São Justino que o faziam para ver se a natureza as tinha dotado de algumas prendas, das que agradam aos olhos dos homens, e para as converterem em armas com que fazer guerra à castidade. Tanto mais abominável era que os verem-se, o fim porque se viam. De Arquimedes, famosíssimo matemático, sabemos que em um porto de Sicília fabricou uns espelhos, de tal forma que, reverberando nele os raios de sol convertidos em fogo, abrasaram uma armada inimiga. E tal era a diabólica atenção destas matemáticas do inferno para abrasarem as almas dos que falsamente se chamam amigos.
ainda é mais ímpio, e por seu modo sacrílego, este apetite mulheril de se verem ao espelho. Quase estive duvidoso se o diria, com receio de que haja quem lhe tome a invenção. Nas terras do norte são mais usadas as orações dos livros que as das contas. E todas as senhoras levam um criado à igreja, em um saco de veludo, o livro por que há de rezar. Ouçamos agora ao autor do Grande Teatro da Vida Humana, arquipresbítero da Catedral da Antuérpia. De novo. Ouçamos agora ao autor do Grande Teatro da Vida Humana, arquipresbítero da Catedral de Antuérpia, o qual, como testemunha de vista, diz assim, falando das mulheres. Tem chegado o luxo e vaidade das mulheres a tal excesso que até nas horas ou livros de orar que levam à igreja vão entre as folhas encadernadas espelhos, nos quais estão compondo de novo os seus enfeites, a fim de que as suas fervorosas... De novo. Tem chegado o luxo e vaidade das mulheres a tal excesso que até nas horas ou livros de orar que levam à igreja vão entre as folhas encadernados espelhos, nos quais estão compondo de novo os seus enfeites, a fim de que as suas fervorosas... Tem chegado o luxo e vaidade das mulheres a tal excesso que até nas horas ou livros de orar que levam à igreja vão entre as folhas encadernados espelhos, nos quais estão compondo de novo os seus enfeites, a fim de que as suas fervorosas orações não apareçam diante de Deus desacompanhadas desse ornato. Até aqui o autor, a cujo teatro, se isto houvesse de sair por farsa, não haveria coisa mais ridícula. Mas se houver de representar e ponderar com juízo, nenhuma pode ouvir a cristandade nem mais trágica, nem mais triste, nem mais injuriosa. De sorte que a igreja, onde as mulheres vão orar e adorar a Deus, se vão idolatrar a si mesmas. E naqueles livros santos, cujas folhas, umas têm estampadas as imagens da Virgem Maria, outras as de Jesus Cristo crucificado, se não pejam de que apareça também as suas. Se vos não atreveis a estar 2 horas sem vos ver por amor de Deus, como esperai ver a esse mesmo Deus eternamente? Ó cristandade, ó gentilidade, conta Pausânias que no templo maior... Voltando, tomar uma aguinha aqui, né? Que horas são, João? 4h30. Opa! Até que horas? 5. Se vos não atreveis, de novo, se vos não atreveis a estar 2 horas sem vos ver por amor de Deus, como esperais ver a esse mesmo Deus eternamente? Ó cristandade, ó gentilidade! Conta Pausânias que no templo maior da Arcádia estava um espelho, no qual os homens que olhavam para ele não se viam a si, mas só viam as imagens dos deuses. E quando os gentios adoradores dos deuses falsos entenderam que nos espelhos dos templos não se haviam de ver outras imagens que as dos mesmos deuses, tem nome e fé de cristãs as que levam os espelhos aos templos do Deus verdadeiro, não só para tirarem os olhos dos altares e os porem em si, nem só para se verem a si, que seria menor escândalo, mas para verem e enfeitarem o modo com que desejam ser vistas? E como
como este apetite de bem parecer, herdado de tão longe, e esta inclinação e estimação, fundada nos ornatos de uma caveira e no esquecimento dela, é tão natural e tão própria do gênero feminino, e ainda na adulação do amor próprio mais enganado, não há gentileza tão perfeita que não tenha que emendar, nem tão inteira que não tenha que suprir, nem tão sã que não tenha que curar, de que o espelho é o médico. Esta é a razão, ou sem razão, da dificuldade e resistência com que nos mesmos claustros religiosos e entre as mesmas que professam o desprezo dos olhos humanos, sejam tão raras dentro das suas quatro paredes as que deixem desapegar e sair delas o espelho. João, vamos dar uma